Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Sinta-se feliz, porque eu estou feliz. Porque juntos, nesta ocasião, neste momento, teremos aí alguns minutinhos para conhecer mais o nosso Deus, para passar um tempinho de qualidade na presença dele. Hoje nós vamos refletir num tema muito interessante, que muitas vezes é pouco compreendido pelas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a ira divina. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, eu quero convidar você a fechar seus olhos para assim suplicarmos a presença do Espírito de Deus, para Ele, que é o autor da Bíblia, poder nos ensinar da forma correta. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu reino. Porque nós estamos aqui para te adorar, para te conhecer, para estar na tua presença. Que o Espírito Santo também esteja aqui para nos ensinar tudo aquilo que é necessário, é preciso, para assim rendermos uma adoração melhor e mais correta para ti. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é a ira divina. Nós vamos ler aí o texto que vai abordar esse tema, o Salmo 90. O livro de Salmo é bem facinho de achar, né? Abre no meio da Bíblia, que aí, se você não abrir em Salmos, você vai abrir muito próximo de Salmos. Salmos 90, nós vamos ler o versículo 8 e 9, que diz assim, ó. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O que é levado à presença de Deus? Exatamente isso, as nossas iniquidades. Em outras palavras, os nossos pecados. Até mesmo aqueles mais ocultos que você julga que ninguém sabe. Para Deus não tem nada escondido. Deus sabe de tudo. Até mesmo, às vezes, eu costumo brincar com minha esposa. E quando eu quero saber se ela está mesmo falando a verdade, ou se está com alguma brincadeira, fazendo alguma pegadinha, eu digo assim para ela, Deus está vendo? E ela da mesma forma faz isso comigo. Deus está vendo? Porque nessa ocasião, quando se pergunta Deus está vendo, vem à nossa mente, Deus vê tudo. Não tem como a gente mentir para Deus, não tem como a gente esconder de Deus alguma coisa. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Interessante que o tema da ira divina, como eu mencionei no início, é pouco compreendido porque nos dias atuais as pessoas só veem Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus compassivo. Mas esquecem que dentro do caráter de Deus existe uma parte muito importante chamada santidade, ou seja, aquilo que não se mistura com nada que não é santo, ou seja, com pecado, com imoralidade, com essas coisas que, de certa forma, você não consegue imaginar Deus na presença de tais coisas. A ira divina nunca será destinada ao homem, à sua criação, mas sim ao pecado que mancha o caráter de Deus. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Está registrado lá em Gênesis, na criação. Porém, o pecado, com o passar do tempo, vem manchando essa imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, vem sujando ao próprio Deus. No sentido não de Deus ter pecado, mas no sentido de tipo, quando um filho humano comete algum crime, alguma coisa, de certa forma acaba desmoralizando toda a sua família. De tipo, rapaz, tu soube o que fulano fez? Pois é filho de Cicrano, né? Um homem tão bom, tão correto, tão justo. Mas olha só o fim que tem. É exatamente isso que acontece em relação ao pecado. A ira de Deus, ela, de certa forma, a gente poderia comparar as correções que os pais fazem nos filhos, ou pelo menos fazia, né? Nos dias de hoje, tudo é questão de processo, tudo é abuso. Na verdade é que existem as exceções, né? Infelizmente, mas na grande maioria,
Antigamente, os pais, quando de certa forma puniam os filhos, corrigiam os filhos, não era com o propósito de machucá-los, mas sim com o propósito de fazer com que eles percebam que o caminho a qual eles estavam trilhando era um caminho errado. E muitas vezes nós só conseguimos entender por meio de dor. Isso na vida adulta é tão claro que quando a gente toma algumas decisões erradas, que as consequências vêm até nós, a gente percebe e de certa forma até sofre por conta disso. E olha que muitas vezes não é nem preciso sofrer fisicamente para poder entender esse tipo de situação. Os pais, quando corrigem os filhos, o propósito é que aconteça uma mudança positiva de tipo, não faço mais isso, não valeu a pena, não foi bom. E normalmente é isso. Eu estava refletindo antes de gravar o vídeo, tentando lembrar de algum momento de correção entre meus pais fizeram comigo. E eu confesso, eu digo a você que eu não lembro nem de nada. Minha irmã poderia até dizer nessa situação, é claro, você não apanhou, você era o doente da família. De fato, esse não é o motivo, porque eu cheguei a apanhar algumas vezes, sim. Talvez não na mesma intensidade que ela, mas a mente está falhando, não lembro. Acho que talvez porque eu não guardei esses momentos de forma rancorosa, né? Que algumas pessoas guardam na mente, né? Às vezes que apanharam dos pais e aí até mesmo nutrem esse tipo de sentimento ruim em relação aos pais. Eu particularmente não tenho isso no meu coração. E aí, como eu estava dizendo, esse tipo de punição ou de correção que os pais, de certa forma, trazem aos filhos com o propósito de causar uma mudança positiva, Deus também utiliza da mesma forma. Ontem, quando eu estava fazendo a minha leitura bíblica, eu estou numa parte em que está falando sobre as tribos de Israel ali na Terra Prometida. E uma das coisas que Deus tinha pedido, até mesmo na época de Moisés, na época de Josué, e até mesmo após a época de Josué, que os líderes das tribos, as tribos, expulsassem completamente os povos cananeus que ali estavam. É porque Deus não gostava daquele povo, era porque Deus não tinha misericórdia com aquele povo? Não. Era simplesmente com receio de acontecer exatamente o que aconteceu. Do povo de Deus acabar se misturando, acabar praticando os mesmos costumes, a mesma cultura, as mesmas práticas e tradições que aqueles povos pagãos tinham. A Bíblia fala que o povo de Israel não expulsou, foi se aproximando até certo modo a se misturar com esse povo. E por conta disso, começaram a adorar outros deuses. E aí Deus, na palavra, na Bíblia, explica o motivo pelo qual ele tinha dito que era para expulsar, era para evitar isso. Evitar que o povo caísse em pecado. De certa forma, era para proteger o povo. Mas o povo não deu ouvido a Deus. E aí Deus utilizou da presença desses povos, de certo modo, para, de forma pedagógica, punir o seu povo. Não com raiva, não com ódio, mas para mostrar que a decisão que eles tinham tomado era uma decisão errada, que traria mal para a vida deles. Se Deus não faz isso, se Deus espera somente o juízo final para trazer a sua ira, sem misericórdia, sem paciência, Deus poderia ser visto como um Deus tirano, um Deus sem perdão. Mas Deus não é dessa forma. Ele traz sua punição para os povos, para os seus filhos, quando os seus filhos tomam decisões erradas, quando escolhem de forma errada, para, de certa forma, nós nos apercebermos que o caminho que estamos trilhando é o caminho de morte. É tipo um freio, dizendo, olha, preste atenção, não é esse caminho aí não, isso não me agrada, isso não condiz com o meu caráter. Toma jeito na tua vida, melhora, aprende, muda, cresce, se torna uma pessoa melhor, deixa esses hábitos para trás, que isso não vai agregar em nada na tua vida. É para isso. A meditação até separou alguns dos motivos
que podem fazer com que a ira de Deus seja presente nas nossas vidas. O primeiro motivo é vindicar a santidade e justiça de Deus. Como eu tinha mencionado, Deus não compactua com o pecado. Não, Deus não pode habitar em meio ao pecado. Por isso que Deus deixou de visitar os seres humanos. A Bíblia fala que Deus visitava os seres humanos quando eles eram perfeitos antes do pecado. Tinha tempo com eles. Mas a partir do momento em que eles pecaram e continuaram a praticar o pecado, pois é isso que a natureza pecaminosa causa em nós, a prática do pecado, Deus não poderia mais estar no meio do seu povo. Porque se Deus viesse para o meio do seu povo, seríamos fulminados. Veja o que aconteceu com Nadab e Abiú quando entraram com fogo estranho na presença de Deus dentro do tabernáculo. Foram consumidos. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não se mistura com coisas erradas. O segundo motivo é deter os pecadores em seu mau caminho. A gente pode ver isso no contexto de Noé, no dilúvio. Podemos ver isso no contexto de Sodoma e Gomorra. A punição de Deus vem para deter o pecado. Dizer, basta, até aqui. Tem limite para o pecado. E esse limite está chegando, tá? Terceiro ponto. Proteger aqueles que não incorreram em pecado. A punição de Deus virá para também, de certa forma, vindicar as pessoas que não andam na prática do pecado. Servir de testemunho para outros. Quão bom e quão maravilhoso é termos hoje em nossas mãos a Bíblia Sagrada, repleta de relatos e histórias de pessoas que viveram antes de nós, relatos de pessoas que acertaram, mas também relatos de pessoas que erraram, que escolheram mal e que hoje eu e você podemos aprender com a história deles. Manifestar a misericórdia, erradicar completamente o pecado. Sabe, eu quero encerrar esse momento dizendo o seguinte. Hoje nós vemos de forma parcial a ira de Deus, porque Deus é tolerante, Deus é longânimo, é paciente, é compassivo, é amoroso. Mas vai chegar um momento, meu querido, que a ira de Deus será completa e total. O livro de Apocalipse fala que a taça da ira de Deus será derramada sem mistura. O que isso quer dizer? Que não terá misericórdia. As pessoas que até o fim da história desse mundo continuarem a se rebelar contra Deus, continuarem a amar mais os prazeres da carne, as paixões mundanas, do que a vontade de Deus, essas pessoas irão colher a ira de Deus sem mistura. Infelizmente, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau, não é porque Deus não tem paciência, não é porque Deus é um Deus odioso. Não é por isso. Porque Ele, durante todo esse tempo, está dando oportunidade para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos abandonem a vida a qual estão vivendo, para que todos andem em novidade de vida, procurando ser pessoas melhores, procurando restaurar a imagem do seu Criador. Mas se eu e você escolhemos mal, nós iremos colher aquilo que plantamos. Eu quero convidar você a orar. O tempo já passou bastante. Talvez você já esteja aí ansioso para ir para as suas atividades. Segura mais um pouquinho. Vamos orar antes. E aí, depois que eu orar, aí você pode ir para as suas atividades, tá bom? Então, oremos. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom estar na tua presença, Pai. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelas tuas punições, que são punições corretivas, com o propósito de nos colocar no caminho correto, com o propósito de causar uma mudança positiva na nossa vida. E nós entendemos isso, Pai. E por isso queremos te pedir perdão por fazer, de certa forma, o Senhor passar por essas situações, porque são por nossas escolhas, por nossas decisões, por nossas inclinações, que nós, de certa forma, atraímos isso a nós. Que o Senhor esteja conosco nesses dias, para que nós possamos ser perseverantes no fazer o bem, no te agradar,
e não perseverança no fazer o mal e pecar. Dá-nos um dia em tua presença. A tua graça recaia sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao fim. Papai do céu te abençoe. Foi muito bom estar com você, vendo um tema, de certa forma, complexo, mas um tema que deve ser refletido por mim e por você, para não termos as impressões erradas a respeito de Deus e quem Ele é. Deus é um Deus amoroso? Sim, mas é um Deus de justiça e um Deus santo. O pecado não pode habitar na presença de Deus. E muito em breve chegará o fim para o pecado. A pergunta é, você vai amar mais o pecado ou a Deus? Eu espero que você escolha Deus e abandone o pecado. Esse é o meu desejo também, que eu escolha Deus e que eu abandone o pecado. Tá bom? Para que muito em breve, quando Deus voltar, a gente possa passar toda a eternidade na presença dele. E assim não sermos repelidos nunca mais da sua presença. Tá bom? Até a próxima. Eu te vejo amanhã. Nosso encontro está marcado. Tchau, tchau. Fica com Deus.